Sejam todos bem-vindos ao Mindcast. Hoje eu estou aqui estreando, né, como host. Hoje eu vou conversar com a Márcia, que ela é consteladora familiar e uma amiga do coração. E a Márcia vai trazer aqui para a gente um pouco do que é a constelação e ela vai trazer também, né, as 3 leis do amor. E isso é muito interessante porque a constelação ela trouxe para minha vida, né, muita clareza assim no meu processo de autoconhecimento. E isso me ajudou bastante a superar vários limites que eu sentia, vários bloqueios. E a constelação foi uma grande auxiliadora no meu processo de autoconhecimento. Por isso que aqui hoje eu vou trazer a Márcia, né, para explanar um pouco esse assunto para vocês, porque é um assunto muito, muito, muito importante, né, para quem está buscando autoconhecimento, para quem está buscando expansão de consciência. E vai ser um enorme prazer estar aqui com vocês e sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chamar aqui a Márcia. Bom, eu já fiz o convite aqui para a Márcia entrar e, bom, para mim, assim, está sendo bastante interessante essa nova experiência, né, de estar podendo, né, estar fazendo mais lives aqui no Instagram, juntamente com o Alex, nesse novo projeto, né, que ele iniciou já faz algum tempo, e agora eu estou entrando em conjunto com ele aqui para a gente poder, né, fazer esse trabalho, né, vamos dizer assim, com mais veracidade mesmo, né, porque eu e ele já fizemos várias lives aqui, né, trazendo um pouco do nosso processo, trazendo um pouco, né, dos nossos conflitos em termos de relacionamento. E para mim, assim, foi bastante interessante, né, estar nesse movimento novo, nesse novo projeto. E, bom, eu já convidei a Márcia aqui, só que eu não sei se ela já entrou ou se ela já está aqui. Oi, Márcia. Bom, eu mandei aqui o convite de novo para a Márcia e estou aguardando ela entrar. E bom, esse tema que a gente vai trazer hoje, né, na verdade, ele me ajudou muito nesse processo para me entender a hierarquia, né, entender o meu papel, né, dentro desse sistema familiar. Então, isso para mim realmente foi muito importante, porque quando a gente, por exemplo, entra no papel da nossa mãe ou do nosso pai, né, a gente assume, né, esse compromisso, né, inconscientemente, né, pelos processos, das experiências que a gente foi passando, isso me ajudou muito a entender qual era o meu papel de filha, né, porque eu tinha saído do meu papel de filha e tinha entrado no papel da minha mãe, porque eu estava cuidando dos meus irmãos. Então, isso cria um colapso muito grande no sistema familiar. E quando eu entendi realmente qual era o meu papel e como eu deveria atuar dentro desse papel, né, sendo o melhor que eu podia ser como filha e como irmã dos meus irmãos, isso me ajudou bastante a entender, a parar de criar conflitos, né, com as pessoas, com os meus relacionamentos, com as pessoas que eu amo. Então isso para mim foi assim extraordinário, para mim também, né, trazer a minha força de volta. Né? Então você vê como que esse processo do sistema familiar ele é muito importante a gente respeitar, né, esse termo de hierarquia, porque isso ajuda muito a gente a entender como que a gente deve atuar em cada papel. Né? E isso também me trouxe clareza, né, de eu entender, né, qual que deveria ser o meu papel de mãe, né, como que eu poderia atuar nesse papel, né, o melhor que eu pudesse ser, né, sem aquela questão de muita autoproteção, né, porque na minha infância eu me sentia uma pessoa muito desprotegida. Né, então isso me ajudou bastante a entender que eu não deveria ter esse excesso de autoproteção com meus filhos. E, na verdade, né, como tudo isso foi acontecendo na minha vida, isso acabou me trazendo muitas coisas assim, muitas coisas boas, porque eu consegui entender, né, e resolver esses conflitos com a minha família. Oi, Márcia, boa noite. Oi, boa noite, Ariane. Eu estava dando um Obrigada. pouco da explanada aqui no tema, né, Muito bom, até você chegar. muito bom, estava te ouvindo. Boa noite, Fabiana, está entrando aqui na live. Né, eu estava O comentando como que Diego. esse processo de autoconhecimento ele me ajudou muito na minha vida.
né? Esse sim, processo com a constelação familiar, de eu entender qual é o meu papel e como eu deveria atuar dentro desse papel, né? Porque isso cria um colapso dentro do sistema familiar, sim. né? Quando Quando a a gente gente... vive a Pode falar, Márcia. experiência, é importante estar falando um pouco dela, né? Como foi a transformação, né, Ariane? Isso. E explica um pouco pra gente, Márcia, o que que é a constelação? Tá, então, Ariane, eu vou começar assim falando um pouquinho de como eu conheci, né, a constelação. Eu estava Isso. fazendo um curso de psicanálise. No primeiro módulo que eu fui fazer era sobre a constelação. Eu não tinha, nunca tinha ouvido falar. Eu fui fazer um curso de psicanálise, né, que duraria 2 anos. E no primeiro mês que eu fui para o seminário era a constelação. Aí teve a constelação de grupo lá nesse dia. Eu entrei em pane quando eu me deparei com a constelação de grupo, porque eu encontrei a minha história e me encontrei naquele momento. E a constelação não era comigo. Eu apenas fiquei lá no grupo participando. Tinha os representantes, eu não cheguei nem ser a representante, nada, só participei. Mas a energia, todos que estão no grupo, recebe o processo de ressignificação, ou como queira falar, de cura, que também é usado esse nome. O que é cura? Cura é quando você ressignifica a sua ferida, nada místico, né? Assim, às vezes as pessoas criam uma coisa mística com esse nome, né? E aí ali a gente fala muito em cura, em ressignificação. E ali, Ariane, eu decidi naquele dia que eu cheguei, quando eu saí de lá do curso, no primeiro mês que eu fui, eu disse, não, eu preciso entender o que é essa constelação, porque eu me vi em tudo que aconteceu com a história da pessoa ali, eu vi as minhas dores, eu comecei a chorar, eu comecei a ver os meus lutos, comecei a ver todas as minhas feridas ali, eu chorei muito lá no grupo. Aí eu disse, não, eu vou buscar, comecei a buscar. Aí eu comecei pesquisando, encontrei um grupo de estudo do Rio de Janeiro. Eu morando em Pernambuco, eu me conectei com essa escola do Rio de Janeiro. Fui fazer o curso no Rio de Janeiro. Eu pirei, aí continuei fazendo o curso de psicanálise, mas fiz o curso de constelação. E ali foi um processo atrás do outro na minha vida, né? Eu fui disparando consciência e mais consciência dentro de mim. E assim, quem está no processo nunca deixa de vir essa consciência, né? O ego nunca pode comandar aí o movimento, porque a constelação, ela sempre traz algo que não é lógico, mas que você precisa observar o que é que está vindo, porque ela vai abrindo também muito tempo ela começa abrindo, ela vai abrindo. E quanto mais se trabalha, é que abre a consciência do que tem no outro, tem em mim. O que é aquela dor do outro falou de mim? O que é aquela história do outro fala de mim? Então, assim, não para de abrir consciência e foi por isso que eu busquei a constelação. Aí comecei, fiz primeiro para me ressignificar e depois vi que eu deveria trabalhar com ela, né, Ariane? Porque eu poderia ajudar outras pessoas, outras mulheres dentro do processo, com as ferramentas, com os instrumentais, que eu falo esse nome ferramentas, mas vai muito mais além. Porque chega uma hora que não é o cognitivo, não é uma ferramenta cognitiva. Ali, como a Ariane já participou e sabe, a ferramenta fica de lado, né, o cognitivo, e começa a entrar a sensação da essência mesmo do que está trazendo ali. Então, começa o constelador e também a pessoa que está ali no processo a movimentar o que está vindo no sistema familiar. E como é real, né, ali, o sentimento, a consciência de que aquele fato realmente foi, às vezes, uma fantasia da criança, que nós carregamos aquela resposta que a criança não teve, ou que fez falta, nós carregamos como resposta para os relacionamentos, né? Para relacionamento com os filhos, com o marido, com o trabalho, e no geral, em todas as relações, levamos essa falta, essa carência, essa insegurança
que vem lá, né, do sistema familiar. Aí nós vamos trabalhar essas leis hoje, né, Ariane? Sim. Não, e realmente, né, Márcia, é desafiador, né, porque a maioria das pessoas, né, nem sabe, né, que tem coisas que estão guardadas lá no profundo delas, né, e elas acabam, vamos dizer assim, se bloqueando, se limitando, né, por não querer mexer na dor, né, por não querer, vamos dizer assim, que nem a gente fala, ressignificar, né, mudar a percepção, né, daquilo que aconteceu lá atrás, né, que nem você estava falando, né, pode ter sido uma fantasia da criança interior, né, da criança da pessoa, né, que ela veio carregando com ela, né, e é lógico que isso também traz várias limitações, traz várias crenças limitantes, traz várias, né, situações assim, que a pessoa nem sabe o porquê que isso está acontecendo na vida dela, né, e tem a ver com as experiências passadas da infância que ela veio carregando junto com ela. Né, então isso é bastante importante mesmo. E trazendo um pouco, né, você trouxe um pouco do que é a constelação, né, que é esse sistema, né, para harmonizar, né, vamos dizer assim, o nosso relacionamento com a gente mesmo, né, em primeiro ponto, e harmonizar o relacionamento, né, com as pessoas que a gente ama. E qual que é as leis do amor, Márcia? Sim, aí falando sobre as leis, elas são assim fundamentais na nossa vida e muda e faz muita diferença quando você começa a observar a sua postura de como você vai se posicionar no mundo. Então, se você não tiver um posicionamento, você tem medo de se posicionar, você é uma pessoa que agrada a todo mundo, se você é uma pessoa que precisa de todo mundo, tem necessidade, todas as suas relações são de muita necessidade, não são de trocas, se você nega as suas emoções, se você nega as suas vontades na relação, se você é muito se você tem o controle, se você é muito perfeccionista. Então, vários comportamentos nossos que aprendemos vêm de lá, né, dessa disfunção lá da infância, porque a família é disfuncional. A gente precisa entender, não é julgando o nosso sistema familiar, mas nós precisamos ter consciência que eles não tinham uma família que estavam nas ordens, né? Existia uma desordem. Então, o que Bert coloca, que as leis do amor é entender que a raiva que sentimos, o ressentimento, a culpa, todas essas emoções de raiva, de mágoa que guardamos, é também amor. Porém, ela está em desordem. Então, quando você começa a fazer essas sacadas de consciência, é assim, você começa a olhar para a sua dor e para a sua raiva e não julgar mais ela, e realmente olhar, né, e dar um lugar para esse sentimento, entendendo que precisa se fazer o trabalho ali de você observar e aprender a soltar, aprender a se despedir dessa dor, desse processo, do que não foi, né? Se despedir daquilo que nós fantasiamos, daquilo que nós esperávamos e que precisávamos de volta de novo para a infância. Que aí essa desordem toda, porque a gente se sente o quê? Excluído, que aí é o pertencimento. Ou também alguns dos nossos familiares pode ter sido também excluídos antes de nós. Quando nós nascemos dentro do sistema, já vamos fazer o quê? Compensar, a lei da compensação. Aquele que foi excluído atrás, possa ser que nem está mais no sistema familiar, mas o amor, do sistema familiar, ele não deixa essa desordem continuar. Então, quem vem à frente vai compensar. A lei da compensação. Você pode nem ter conhecido o que houve lá, pode ter sido um relacionamento do pai ou da mãe. E se houve muita injustiça nessa relação, se foi um fim de relacionamento com um destino muito difícil, com muita dor, com que alguém precisou se sacrificar muito, não pense que depois na frente os que vierem vão precisar viver algum processo em que leve a compensação disso, para que seja olhado, para que seja reparado. Esse olhar que nós falamos é o quê? É essa
compaixão de ver que o outro viveu aquela dor e que nós estamos ali para deixar incluir de volta aquela pessoa, né? A pessoa ser incluída nesse sistema para que não tenha mais compensação na frente, porque enquanto não for olhado, isso vai seguindo de gerações em gerações, que é o que? A consciência das emoções que está ali nas células, né? As células receberam, de alguma forma, na geração daquela pessoa, que aí é o campo morfogenético, né? Que aí é a parte mais genética que é estudada da ciência, que fala sobre isso, né? Então, de alguma forma, na consciência do sistema familiar, aqueles que vão vir na frente vão compensar aquela dor. Então, essa é a lei do pertencimento, né? Que entra em um movimento de não... Às vezes, vem pessoas no sistema que ela se sente fora do sistema, ela já vem com sentimento de rejeição, ela já nasce com sentimento de abandono, né? Ela já nasce alguém na família reparando muito, não incluindo, não amando. Tudo tem a ver com o que houve mais atrás, porque precisa se olhar para essa compensação. É o que Best Hellinger coloca muito. Bom, aí você estava falando sobre isso, Márcia, e aí me veio na cabeça por quê? Né? Que você está falando que isso vem de geração em geração, né? E Sim. aí me veio na cabeça por quê? Porque, vamos dizer assim, né, eu tive, né, problemas na minha infância com meu pai. Né, com meu pai, ele acabou indo embora, tudo, né, acabou deixando a gente. Né, isso criou, né, várias feridas, várias marcas, né, que eu vim carregando da minha infância, né, até eu chegar no estágio do autoconhecimento e começar a entender, né, todas essas questões. Mas aí você falando sobre isso, que isso vem de geração em geração, né? Então meu pai realmente ele era excluído da família dele, né? Ele teve vários problemas, os irmãos dele, né? Ele não se dava bem com os irmãos, né? Ele era bem rejeitado pelos irmãos dele. E é lógico que depois, quando veio a minha geração, né? Aí eu também me senti a excluída, né? Eu também não, me senti não pertencente ao meu Você nasceu sistema familiar. identificada com a dor. A Isso, identificação com a exatamente. dor. Exatamente isso mesmo, Márcia. E Aí, aí, né, aí a como você estava pessoa não falando sabe. disso, e isso aí a gente não sabe disso, né? Então aí a gente vem nesse movimento passando por várias experiências, né, tendo várias experiências difíceis por não compreender, né, toda essa questão, né, de depois que eu consegui realmente me libertar disso, que foi sentar com meu pai, conversar um pouco, né, sobre a história dele, para me entender, né, conseguir compreender ele do porquê, dos porquês que tudo aquilo aconteceu, né, aí eu comecei a entender que, né, meu pai também não tinha um pai, né, então ele não saberia ser um pai para mim, né, mas aí Aí tem você várias deixou de pessoas que... julgar, né? Isso. O Aí eu comecei o que? julgamento. A compreender toda essa situação, né? E o que? Libertar o quê? O que que liberta a gente, né? Qual que é o movimento de cura? É o perdão. Não tem para onde correr, né? Porque quando a gente consegue realmente compreender e perdoar, a gente consegue se libertar, né? E trazer a nossa força, a nossa energia de volta, né? Porque no fundo, Márcia, a gente está aqui para ser boas pessoas, né? E quando a gente vai contra a gente mesmo, né, vamos dizer assim, né, a gente cria mais um problema ainda, porque no fundo, a nossa consciência sabe, né, que a gente não está fazendo o que é certo, né, que a gente não está conseguindo harmonizar dentro da gente, e obviamente a gente não consegue harmonizar fora também, né, porque quando a gente harmoniza isso dentro da gente, a gente consegue harmonizar, né, com a pessoa. Para mim esse processo ele foi muito importante, porque depois de um ano meu pai faleceu, né, e eu também senti, né, a perda dele, mas, obviamente, eu também senti que eu consegui fazer minha parte com ele, sabe? Eu consegui, né, restaurar, né, vamos dizer assim, o nosso relacionamento, incluir meu pai de volta, né, porque meu pai estava realmente excluído da nossa família, né, pelos meus irmãos, por mim, né, pela nossa família, né? Então, essa reconexão, ela foi muito importante, ela trouxe, né, também, né, várias mudanças para a minha vida nesse sentido, né? Então, quando você estava falando sobre isso, eu quis trazer esse exemplo para a gente poder exemplificar o que é a lei do pertencimento, né? Porque a gente volta a pertencer àquele sistema. Veio com mais força, né? Você cria um movimento em que você compreendeu que ele passou por aquilo,
que ali também você fez parte daquela dor, porque alguma coisa você precisava olhar, você precisava sentir a dor dele, você veio com isso, né, do sistema familiar, e ali você começou a dar lugar a ele e a você, porque quanto mais você excluía ele, quem você estaria excluindo? A mim Você mesma. mesmo. Não existe, é mero engano acreditarmos que no julgamento do outro, né, do nosso pai ou de nossa mãe, nós estamos julgando não é o nosso pai nem a nossa mãe, é as nossas partes, porque nós somos metade pai e metade mãe. Então esse é o maior pertencimento, é entender que independente de como eles foram e o que eles conseguiram fazer em relação às necessidades, fantasias, os cuidados, como eles cuidaram de nós, nós precisamos entender que, para além disso, a vida veio deles. E se eu não honro essa vida que veio deles, a minha vida também não será honrada, né? E então, quando você entende que você é quase que praticamente colocada ali no castigo, né? Enquanto você não libera a raiva, não libera o perdão, e isso tem que vir da essência, né? Por mais que estamos aqui conversando, tá tendo só consciência. Aqui, trabalho consciência é importante, o autoconhecimento é importante. Mas no trabalho lá do atendimento mesmo, é que vai vindo a essência, né? A essência é que ela vai movimentando, porque você está tendo consciência agora que de repente um dia você vai precisar olhar para isso. Aí você vai pensar, pronto, eu tenho que fazer algum processo um dia, eu estou vendo que eu não estou bem nessa área, tem a ver com isso. Então hoje você vai, as lives, os livros, as leituras, elas vão colaborar com a consciência. Mas aí o processo precisa ser de dentro, para verdadeiramente vir esse sentimento da sua dor, você passar pela sombra para iluminar e você relembrar que você é amor, porque aí o que é que acontece com essas feridas que vai internalizando? O amor vai embora do que nós viemos para ser, né? Vai evaporando e nós vamos ficando na dor, o corpo de dor. O corpo só lembra dor, né? O corpo só fica vindo à memória que eu com um vazio, eu tô com depressão, eu tô com tristeza, eu tô sem sentido de vida. Então, você fica no corpo de dor, né? Você começa a ter muitos ressentimentos e você fica acreditando que ali é você, mas não é você, ali só é a camada do que você veio para reparar. Nós estamos aqui, né, para reparar esse corpo que está em dor ainda, né? Nós podemos ir para um corpo com observar o que vem no dia a dia e começar a trabalhar, movimentar a si mesmo, quando você começa a ter mais consciência, Ariane. Sim, na verdade, Márcia, a gente começa, né, a ter essa busca realmente quando a gente está com algum problema, né, em algum campo, né, e geralmente, vamos dizer assim, dentro, né, dos atendimentos que eu faço também, vamos dizer assim que a maioria vem de relacionamento, né, relacionamento a dois, relacionamento amoroso, que a pessoa começa a entender que ela precisa buscar alguma coisa para sair daquela dor, do porquê que as coisas não estão dando certo, porquê que eu não consigo, né, me entender, porquê que eu não consigo ter um relacionamento saudável, né? E aí Isso. começa uma busca, né, de querer entender, né, e você vê que está numa camada muito mais profunda, que vem lá da nossa história, que vem das experiências que a gente veio passando, né? E o mais profundo de tudo isso foi isso que você trouxe, Márcia, que é uma coisa que a gente precisa entender, que a gente é amor, sabe? E quando a gente não está agindo dessa forma, é aquilo que você falou no começo, o amor, existe o amor está aqui, mas ele está o quê? Em desordem. Né? Porque Sim, se um dia existiu a raiva, se um dia existiu o ódio, é porque um dia também existiu o amor antes disso. Né? Por isso que se sim, tem sim. mágoas, né? Porque a gente já sentiu o amor antes disso. Né? E E aí a gente aí vai é a começando a recém. compreender. E a gente começa a compreender também
que os nossos pais também tiveram a história deles, né? Que se isso veio de geração em geração, aí fica muito mais fácil da gente conseguir compreender o porquê que eles estavam tendo esse tipo de comportamento, né? E hoje a gente tem um leque, que nem você estava falando, de conhecimento, de leitura, de lives, né? Tem conteúdo, né, no YouTube. Então tem muito conhecimento, né, que na época dos nossos pais nem existia. Né? Na época né, dos Sim, nossos era ancestrais, né, difícil. das nossas gerações passadas, não existia esse tipo de conhecimento, né? Como que as pessoas conseguiriam acessar isso e fazer a transformação e fazer a mudança, né? Hoje em dia a gente está num mundo que, né, tá bem mais agitado e tem muita informação e tem muita gente passando conhecimento, né? O melhor de tudo isso. Né? E hoje a gente tem, né, essa liberdade, né, de expressão, né, através, né, das mídias, que a gente pode estar conversando e falando sobre os assuntos, né, podendo auxiliar, podendo ajudar, trazendo um pouco mais de informação para as pessoas. Agora você pensa lá atrás que não tinha isso, né, como que as pessoas conseguiam, Tem todo um né, e eles contexto fizeram histórico, né? isso, e uma coisa que me ajudou muito é entender que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com o conhecimento que eles tinham, né, os nossos É que ancestrais, para eles eles conseguiram fazer... Pode já falar tinha sido mais. repassado, né? Tinha sido repassado e eles saíram repetindo o comportamento, né? Vivemos aqui por modelagem do que foi aprendido com nossa família, né? Mesmo que inconscientemente, então ainda vamos carregar, por isso que carregamos relacionamentos tóxicos, né? As relações ainda são disfuncionais, estamos ainda tentando aqui equilibrar como viver um relacionamento saudável, porque nós estamos repetindo o que inconscientemente eu presenciei. Eu posso ter consciência hoje que eu quero um relacionamento saudável, eu falo sobre ele, e ali eu começo a ver que eu estou em um relacionamento tóxico, por exemplo. Aí eu me separo e digo, agora eu não quero mais um relacionamento tóxico. Aí, de repente, você troca só de parceiro, mas não consegue mudar o modelo, porque o modelo referencial que está inconsciente da infância é aquele que você assistiu do pai e da mãe. Então você segue por amor cego. De novo, a lei do pertencimento movimentando. A lei do pertencimento, tanto ela movimenta para você evoluir, como ela também movimenta para você viver o sofrimento da família. É aí que você precisa expandir para fazer a individuação, para você entrar no seu eu universal, sair desse eu individual que está na consciência familiar e coletiva. Que aí a gente precisa trabalhar essas consciências e entender em qual é a consciência que está ali movimentando a sua vida, que está inconsciente essa consciência, né? Você pode até falar, mas agora eu só quero relacionamento saudável. Aí você começa o relacionamento. Começa tudo bem. Daqui a pouco o relacionamento começa de novo, o relacionamento fica igualzinho àquele que você terminou. Porque o que você não limpou, o que você não trabalhou, foi as suas emoções. O seu modelo de referência está nas suas emoções, em que você deixou acumulada no relacionamento com os pais, no relacionamento amoroso que o outro que não deu certo. Então só está acumulando, essa energia só está movimentando ali cada vez mais está aumentando ali, enquanto você não olhar o que de fato está fazendo você repetir o ciclo, que aí se chama o quê? Repetição de ciclos de relacionamentos abusivos. É a lei do pertencimento atuando para o quê? Você está entrando numa boa consciência, que é o que Bert Helling coloca. A boa consciência de quê? De que eu sigo os meus pais, nem que seja na dor, nem que seja no sofrimento. Seguimos, às vezes, no modelo de doença, né? Porque na minha família tem tantas pessoas que têm tal doença. Então, você inconscientemente, você segue na doença também e segue no comportamento. Então, enquanto você não entender e começa a ver com esse bloqueio que está movimentando o seu comportamento, você vai continuar repetindo esse modelo. Então, na Faz sentido? verdade, quando a gente consegue se libertar, a gente está quebrando esse padrão na nossa família, né? Para as próximas Sim, gerações também
não ter esse tipo de exclusão, né, e ter pertencimento, né, porque senão a gente vai acabar buscando isso fora, né, como eu já vi vários adolescentes, né, que vai buscar isso nas amizades, aí acaba entrando nas drogas, né, acaba, né, trazendo toda uma disfuncionalidade mais Sim, grave ainda. sim, porque a mais desordem tá aumentando e compensando, né? Um vai compensando o outro. Ali é tudo amor em desordem. Então, assim, quando o Best foi mostrando isso, eu começo a entender que tá tudo certo. Quem tá lá na desordem não é que existe nada nem certo e nem errado para a constelação, para essa visão. Não é que está o que ele tá, mas ele está no corpo de dor. Ele está numa consciência sistêmica, familiar, que ele não consegue romper, porque ele está o quê? Num emocional infantil. A criança dele tem medo de separar a sua consciência da consciência familiar, porque ele acha o quê? Que eu vou ficar com medo, eu vou ser abandonado, eu não vou ter mais minha família, eles não vão me amar, entendeu? Aí tá maior. Eu peço licença, aí tem todas as técnicas que eu começo a trabalhar, Ariane, é assim, que ali a pessoa vai entrar numa consciência na dela individual, para essa despedida do sistema familiar, que é a boa consciência, para ela começar na má consciência dela. Que a má consciência é o que realmente ela veio para ser, né? Que é essa pessoa que ela veio para deixar ali aqueles bloqueios, toda aquela situação de dor, e ela não precisa se identificar com a dor do sistema familiar. Por que que eu preciso carregar, Ariane, para toda a vida o que o meu feminino no meu sistema familiar sofreu? Né? Nós carregamos muitas feridas nesse feminino nosso, porque parece que o nosso feminino ele tem sempre que estar aqui para sofrer, para sentir dor. Por que que eu preciso carregar esse nome na minha história, essa luta que a mulher veio para sofrer tanto, para apanhar, para viver relacionamentos ruins? Sim, eu vi a minha mãe viveu, por exemplo, ou minha avó viveu, mas eu posso me despedir de todo esse comportamento delas e ver o meu melhor hoje de como seria o meu modelo de me relacionar saudável. O que foi que levou, né, a história delas, elas não tiveram oportunidades. Então, a minha aqui hoje, eu posso exercitar o meu eu para eu viver a pessoa que eu vim para ser. Eu não preciso repetir o que as mulheres repetiram lá, que foi a submissão de permitir ser abusada, né? Ser agredida, morrer violentada e muitas outras coisas em que as mulheres, né, passaram, que existe. Não estou falando aqui em feminismo, eu não trabalho com feminismo, não trabalho contra o masculino, porque eu sou feminina e masculina e acredito na força dos dois juntos no universo, né, Ariane? O que eu estou Sim. falando é que não há relacionamento que esse feminino nosso, não precisamos passar por essa dor e repetir o nosso sistema. Sim, não, realmente, Márcia, mas é que tudo isso que você está falando faz muito sentido, né? Porque, vamos dizer assim, épocas atrás a mulher sempre foi mais inferiorizada dentro, né, do sistema, né? Vamos dizer assim, do sistema macro, Isso, né? isso. Que aí é o quê? De novo, a boa consciência o meu medo de não pertencer a essa família me leva a repetir essas mulheres. Né? Por que, que eu não posso ser uma mulher que sou feliz, que trabalha a minha autoestima, que trabalha o meu amor próprio, que primeiro eu vou me descobrir como é esse amor em mim e sentir esse amor em mim para poder sentir esse amor no outro. Né? Por que, que tem que começar o sentindo amor no outro e achando que está tudo no outro? Então, é essa Isso, desconstrução. esperando, né, na verdade, esperando receber o amor do outro. Na A verdade é isso, né? dependência, né, pessoal e emocional de quê? Da nossa família. Foi a nossa mãe, nós vimos a nossa mãe, as nossas avós. Então, o modelo delas era esse. Então,
a gente sai repetindo o quê? Para viver a história do sistema familiar. Então, fazer essa individuação é preciso trabalhar em nós o que? O nosso emocional. Sem trabalhar ele, nós vamos ficar o quê? No eu imaturo, acreditando que nós viemos para ser isso. E tá ali, de novo, nas crenças, nas repetições. E tudo isso tem a ver com o pertencimento. Né? Tudo tem a ver com pertencimento, a lei do pertencimento. Nós somos seres de pertencimento. Temos, como ser humano, uma necessidade enorme de pertencer a um grupo, de pertencer a uma história, de pertencer a uma família. Porque sem pertencer é como se nós estivéssemos nulo no mundo. Quando a gente entende que a gente tem essa necessidade, porém, eu posso ver a minha família, nesse sistema familiar, fazer de um modo e eu sair me despedindo daquele modelo, Ariane. Né? Se eu não preciso repetir tudo que está naquele muito sofrimento nosso está ligado a essa lei do pertencimento também. Quando a gente é levado a querer seguir eles, porque eu sigo. Todos nós seguimos o sistema familiar. Se a gente for olhar bem direitinho, muitas coisas que nós fizemos foi seguindo eles. Porque eles tinham aquele modelo e eu vou lá seguindo. E eu não quero me despedir porque eu tenho medo de me sentir um nada no mundo, né? O meu sentimento é esse. Sim, não, realmente, porque se a pessoa não se sente pertencente ao sistema familiar dela, ela vai buscar pertencimento em outro lugar. Sim, né? Que eu estava falando para você das amizades, né? Vai buscar pertencimento em outro grupo. Né? E por isso que acaba se perdendo do vínculo familiar. Sim. E nós podemos entender que a nossa família, ela sempre vai ser a nossa família. Eu não preciso nem modificar elas, nem controlar elas. E eu não preciso achar que eu também, para mim ser feliz, eles precisam como se eu tivesse que buscar deles a aprovação. Mas minha família não me aprovou. A minha família não me ajudou. Então, nós vamos entrar de novo em quê? No vitimismo, né? Esse vitimismo vai levar a gente a virar também uma pessoa que vai partir também para ser algoz ao mesmo tempo que a gente se torna, né, vítima. A gente não só é vítima lá, não só vai ser a pessoa sofredora, a gente também vai querer se vingar de algum modo, em alguma situação. Eu vou me tornar uma justiceira naquele sistema, vou me tornar uma pessoa que vou me sentir, eu tenho que fazer justiça com minhas mãos, porque eu não sou amada, eu não sou apoiada, a minha família é isso. Então, está tudo muito ligado. Ô, Ariane, deixa eu dar um alô aqui para a Lê, que está por aqui, que é um grande amigo, e mais pessoas que estão por aqui. Tem bastante gente, Ariane. Vamos dar um alô para ela, Diego, que está por aqui. Deixa eu ver quem mais. Vamos lá. Télia também, que é uma amiga. A Maria Torquato, que é uma amiga. Eles estão por aqui, tá? A Elza também. Todos mundo sejam muito bem-vindos aí. Todos. E aí, então, mostra a importância do pertencimento e como a falta desse pertencimento, né, a exclusão, causa muitos transtornos, né, não só, né, para a própria pessoa, mas para todo o sistema. Sim, se a gente não buscar conhecimento para entender por que eu estou agindo desse modo, nós precisamos ter um momento em que a gente duvide da nossa própria certeza, Ariane, né? Nós temos uma percepção que precisamos, às vezes, desconstruir ela para reconstruir o tempo todo, né? Para tecer isso. Porque, às vezes, nós criamos uma percepção agora que ela também é uma crença, né, Ariane? Então, se essa percepção que eu estou criando hoje aqui, nós duas estamos aqui construindo essa conversa, e se eu crio uma percepção, você cria uma, mas se eu me sustentar para toda a vida nessa percepção, possa ser que daqui a um ano essa percepção não vá servir,
Hoje ela está servindo, ela vai me ajudar. Eu estou dando esse exemplo para a gente entender que conhecimento ele também é movimento de consciência e de entender que todas as nossas percepções são crenças. E aí você precisa buscar graus de crenças, né, Ariana? Sim, Buscando, quanto mais a gente traz conhecimento, né, mais a gente consegue perceber coisas que a gente não perceberia antes, né, porque a gente começa a ter mais autopercepção, a gente começa a olhar mais para a gente mesmo e entender, né, o porquê que isso realmente está acontecendo na minha vida, por que eu estou tendo, né, esses problemas, esses conflitos que, né, estão me deixando mal. E quando você começa a entender tudo isso, aí você começa o quê? Né, expandir mais a consciência, entender, né, e trazer novas crenças, né, porque todas as experiências passadas que elas foram difíceis para a gente, elas criaram crenças limitantes em relação, seja relacionamento em relação ao amor. E se a gente não começar a questionar tudo isso, a querer compreender, né, os tipos de crenças que a gente tem em relação a si mesmo, em relação aos nossos relacionamentos, em relação à nossa família, em relação à nossa vida profissional, a gente fica muito limitado, né? Então eu acredito que todas, né, vamos dizer assim, todas essas ciências, né, todo esse conhecimento, eles veio para auxiliar a gente a superar o nosso próprio eu, né, a sair, né, dessa casinha fechada que a gente entrou, né, que a gente se fechou no nosso mundo de dor e sofrimento pelas experiências que a gente teve, e não tem nada de errado, né, da gente, às vezes, se vitimizar, desde que a gente sinta, né, e olhe para aquilo e aprenda com aquela experiência, entenda o que aquela experiência está trazendo, né, que pode mudar a nossa percepção ali, porque quando você aprende, você consegue mudar a sua percepção, né, e você automaticamente já tira aquela crença que estava te limitando a agir, a fazer diferente, a construir, né, um novo na nossa vida. A gente quer muito novo para a nossa vida, só que às vezes a gente não entra nesse novo, por quê? Porque a gente fica pegado no velho. isso, E Ariane. pode falar, mas Isso que você colocou agora do novo é muito importante, porque aí as pessoas começam a perder o quê? A esperança, né? E só olhar para a realidade do problema, né? Fica focado no problema e de que a vida não é boa para mim, que eu não mereço, e olhando muitas vezes o que o outro está construindo na comparação, e começa cada vez mais a diminuir o seu valor que está dentro de você, que está inconsciente para você. Por isso que você às vezes precisa de ajuda profissional para você começar a ver o valor inconsciente que está aí guardadinho dentro de você. O tempo todo esteve aí dentro de você. Você apenas está seguindo um modelo que está te fazendo te diminuir e ver o outro maior. Né? Porque em algum momento de sua vida, a sua identidade não tinha formação e você começou a pegar que o outro estava maior do que você, que o outro era importante, que você dependia demais que o outro lhe validasse o tempo todo. Sendo que essa validação é uma construção nossa do nosso eu mesmo. E qual é a próxima lei, Márcia? Depois da É lei o do equilíbrio. pertencimento. O equilíbrio, Ariane. Aí o equilíbrio ele é muito importante, né? Essa observação dessa lei do equilíbrio, porque o que é que ela diz? Em qualquer relação, o que desequilibra a relação é a pessoa querer só entregar para o outro. Você não se sente merecedor de receber naquela relação, seja qual for a relação, seja uma relação amorosa, seja uma relação de trabalho, uma relação com amigos, uma relação com a família. A relação que apenas você vai receber é quando você é criança e é filho, tem também essa lei do amor. A relação do equilíbrio dessa lei, a única relação que você vai receber somente sugar daquelas pessoas é a relação de filho com os pais. Os pais precisam devolver para a criança, né? A relação é assim, ela vai só. E o filho não vai devolver nada. A relação Desculpa eu te cortar, mas aqui o seu áudio está cortando bastante.
o meu... Não sei o que é que está acontecendo. Eu tô com ele no carregador. Será que é isso? Pode ser. Melhorou? Melhorou Vou agora. tirar o carregador para ver. Ver se melhorou, Ariel. Mas eu não sei, Ariel, o que é. Cortando bastante. Oi, oi. Tá me ouvindo, não? Agora tá melhor. Pronto, então vamos tentar. Aí, então, nessa lei, o que é que acontece? Se a criança, na infância, não recebeu o que ela precisava de amor, de atenção, de afeto, em algum momento ela não foi alimentada, não tomou seu banho, não dormiu no seu lugar tranquilo, ela não recebeu colo, atenção, então quer dizer que ela não recebeu tudo desse pai e dessa mãe que ela precisava, né? Então é o equilíbrio para ela não precisa devolver, porque ela está em uma fase que ela vai só receber dos pais. Agora, todas as outras ações no mundo, é preciso ter troca. Não existe relações em que um vai salvar o outro. Porque o que é que a gente faz nas relações? Relacionamento amoroso. Não. A mulher ou o homem acredita e ama pelo outro. E começa a fazer muito mais do que o outro faz na relação. Então, você começa a se dedicar mais tempo para a pessoa, acreditando que você vai salvar a relação, que você ama pelo outro, que você ama pelo casal, que você ama pela história. Então, você começa a fantasiar que um amor incondicional. Não existe esse amor incondicional. Isso foi uma fantasia de literatura, né? Na literatura existe esse amor. Né? Esse amor que foi criado, né? Dessa fantasia em que o amor não precisa de retribuir, não precisa de troca. Precisa entender que nessa lei o equilíbrio é de fundamental importância. Então, o que é que vai acontecer nessa relação do equilíbrio? Se você começar a dar demais na relação, possa ser que o outro vai se sentir diminuído na relação, vai dizer, eu não tenho nem o que dar, porque ela me dá tanto, ele vai se sentir sufocado. Isso é real mesmo, acontece. Beth Hellinger explicou isso muito bem. Então, você vai sufocar o outro tanto, o outro vai se sentir até humilhado, e ele, inconscientemente, ele vai sabotar o relacionamento, possa ser que ele vai atrair você para que você realmente termine o relacionamento, porque ele se sente impotente naquela relação. Então, muitas vezes, uma traição dentro de um relacionamento, quem fez acontecer foi a própria postura da parceira ou do parceiro, porque acreditou que daria demais. Por isso que às vezes tem pessoas que dizem, mas eu fiz tudo no relacionamento. Nós escutamos muito isso, temos, né, Ariane? Eu fiz tudo no relacionamento, eu era tão boa. Aí começa a contar o que fazia no relacionamento, né? Ele não precisava fazer nada no relacionamento. Então, a partir do momento em que a pessoa não precisa fazer nada no relacionamento, a pessoa se sente incapaz dentro desse relacionamento. Então, de alguma forma, esse relacionamento está acabando. Então, precisamos entender que essa visão não salva o casamento. Isso não é amor. Você está na necessidade e você está apavorada com medo do relacionamento não dar certo, porque você precisa que o outro fique, porque você tem medo da rejeição. Você precisa olhar para a sua vida, qual é, olhar para dentro de você, qual é a lei do equilíbrio que você está desequilibrando, para você voltar a ter uma nova postura e a partir dali você ir para o relacionamento com maturidade, equilibrar essa relação, querer também receber o parceiro e os dois começar a trocar, os dois querer dar por igual no relacionamento. E ali começar a entender que isso vai bem continuando, é contínuo, não pode dar essa lei do equilíbrio dentro da relação
ela não pode nem desequilibrar, nem pode parar. O que acontece? Chega um momento na relação em que a gente acha que já está tudo certo. Oi, Ariana. Você está me ouvindo? Agora eu tô, Márcia, deu uma cortada aí. Deu. Então, assim, quando a gente entende que... Por que acontece isso, Ariana? De novo, a lei do pertencimento. Nós estamos atuando no modelo relacional de quem? Da mamãe. A mamãe deu demais, e a mamãe disse que o homem era assim, e que relacionamento era sofrimento. Relacionamento é difícil. Sim, eu não estou falando que relacionamento é fácil. Mas quanto mais você acredita que é você que salva a relação sozinha, que você não divide esse equilíbrio, você está dando o outro direito dele não crescer, dele evoluir, dele não olhar para a parte que é dele no relacionamento. E você começa a carregar um bebezão, às vezes, nas costas, Ariana. E, na verdade, também, quando a pessoa se doa demais, isso começa a se tornar um fardo, né, Márcia? Porque a pessoa Sim, deixa a vida da plano para viver a vida do outro, né? É aí que está o problema. Né? Quando a gente deixa a sim. nossa vida de lado, a gente começa a viver mais a vida do outro do que a nossa própria vida. E Né? Então, abandonou isso a aí sua causa vida. isso. Né? Isso que causa esse desequilíbrio também. Né? E a gente fala da lei do pertencimento, voltando lá para trás, e a gente começa a entender, né, o porquê que a gente está buscando tanta aprovação, né, do outro. Né? Porque quando a gente acaba deixando a nossa vida em segundo plano para viver a vida da outra pessoa, para fazer tudo pelo outro, né, para ser o melhor para o outro e a gente não está sendo o melhor para a gente mesmo, né, e isso começa a trazer, né, toda essa, vamos dizer assim, toda essa viés, né, da gente começar a querer olhar mais para dentro, perceber as nossas carências, né, porque isso tem a ver com as nossas carências, a busca de aprovação, essa busca de reconhecimento, né, esse querer tanto agradar o outro, desagradando a si mesmo, né, então aí você começa a perceber que isso, né, tem a ver quando você consegue, né, voltar a pertencer, né, ao sistema, voltar a pertencer, né, a ter o amor, a sentir o amor, a compartilhar o amor com o pai e com a mãe, né, nessa reciprocidade, automaticamente a gente também consegue trazer isso para o nosso relacionamento aqui. Né, a gente para de buscar a aprovação dos outros, porque a gente entende que a gente precisa se valorizar, se autovalorizar, né, porque aí o outro consegue enxergar o nosso valor. Né, porque senão a gente fica todo o tempo nesse conflito, né, com as outras pessoas. Sim, porque tudo está lá na base, onde você não se preencheu dos seus afetos na infância. Se você fica... Aí você, para todo mundo que você vai olhar, você está cobrando, muitas vezes, uma relação de pai e mãe ainda ali na vida adulta. Você olha para o seu companheiro, tem 50 anos já, tem 30 anos, e você está ali numa relação infantil com o seu companheiro, ou companheiro com a sua esposa, achando que tem ali uma mãe. Aí a mulher vira cuidadora, né? A que se acha altruísta porque ela ajuda, né, muito, ela cuida muito de todo mundo. E esse cuidado que ela dá a todo mundo, ela está abandonando ela, porque ela não consegue olhar para a história dela, nem para a infância dela. E tudo seria possível se ela se desse a oportunidade de olhar, se desse essa oportunidade de colocar outra percepção, de se permitir que um profissional ajude nesse processo, né? Sair dessa parte do mecanismo de defesa, porque o que é que faz ela não querer buscar um processo? O que é que faz eu ter medo de buscar um processo? O mecanismo de defesa. Entenda, toda vez em que você está dizendo não, eu não confio em fazer um processo profissional, eu não quero, eu tenho preguiça de estudar, eu tenho preguiça de buscar conhecimento, você está no mecanismo de defesa, ainda lá da infância, trazendo para você essa falsa segurança de um eu que está ali perdido, buscando nas pessoas essa aprovação. E perdida você vai ficar cada vez mais enquanto você achar que está fora, né? O seu eu. Se enchendo do que o outro também não está tendo, o outro não tem.
porque o outro também é imperfeito, o outro também tem os processos dele de dor, de traumas. E então, cada um precisa buscar esse caminho para depois os dois preencher de si, vão fazer, aí vai criar um relacionamento realmente saudável, Ariane. Sim, é com certeza, Márcia. Mas aí você vê que é todo um processo de limpeza aí para chegar nesse equilíbrio, né? Primeiro ponto, a gente tem que voltar lá para a lei do pertencimento, conseguir, né, vamos dizer assim, compreender, perdoar, restaurar, pertencer, né, para depois a gente vir para essa lei do equilíbrio, né, do doar e do receber, né, nessa reciprocidade que ela é clara, né, de né, da intenção realmente de se doar, né, de compartilhar, né, isso não é tão simples, não é tão fácil, né, porque eu venho nesse processo aí, trabalhando várias coisas, eu e o Alex em conjunto aqui, né, quando a gente começou todo esse processo de autoconhecimento, a gente tinha muito problema no nosso relacionamento, e a gente começou a entender e arrumar, né, questão por questão, e a gente vem arrumando, né, vamos dizer assim, até hoje, vamos dizer assim, porque é muita coisa que a gente vem É, carregando, é muita coisa que a gente consegue trabalhar em conjunto e é maravilhoso quando a gente consegue realmente trabalhar em conjunto com uma outra pessoa que também está buscando conhecimento, né, que nem você estava falando, porque a gente consegue, né, se acertar, olhar, compreender um ao outro, se apoiar, se ajudar, né, entendendo esse processo de desenvolvimento, de evolução, né, e conseguir trilhar juntos esse caminho, porque não é um caminho fácil, não é um caminho simples, né, é um caminho que você realmente precisa, né, se envolver e estar dentro dele de verdade e ter humildade, né, no fundo, Marcia, humildade, né, para a gente poder se reconhecer, poder se redimir, né, daquilo que não pertence a gente, que a gente acabou adotando, né, vamos dizer assim, dos relacionamentos que a gente viu lá atrás, né, que a gente presenciou, que a gente veio trazendo muito dessas coisas para o nosso próprio relacionamento, né, conseguir desapegar dessas coisas não é uma coisa simples quando a gente está, não. né, no meio, vamos dizer assim, de um conflito, né? E eu comecei a entender isso e comecei a quê? Trazer responsabilidade para o meu eu e falar, tá, eu tenho que assumir a minha parte, né? Isso aí eu posso fazer. Quando eu assumo a minha parte, obviamente eu também, né, mexo no processo da outra pessoa, porque é aquilo que você estava falando. As duas pessoas têm o processo delas, né? Elas estão num processo em conjunto ali e é altamente desafiador, né? Esses processos em conjunto para a gente poder se dar bem, para a gente poder se entender, para a gente criar um relacionamento realmente que seja saudável, né? Mas é realmente um desafio. E uma coisa que vamos dizer assim, que era um propósito da minha vida era exatamente esse, por eu não ter tido base de família lá atrás, então eu sempre quis o quê? Construir um relacionamento, construir uma família. Então esse sempre foi o meu foco, né? Desde quando eu comecei a trazer conhecimento para minha vida, né? Para ajudar o quê? A harmonizar o meu próprio relacionamento comigo mesmo, né? Que foi todo esse processo que eu comecei a trabalhar e conforme eu fui harmonizando comigo, eu também consegui harmonizando, né, em conjunto com o Alex, mas não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão simples, mas é uma coisa assim, que se existe amor, dá certo, né? Se existe um Sim, amor lá no fundo que seja real, a gente consegue construir, né? Mas é uma coisa assim que realmente demanda bastante da gente, assim, de querer a gente querer se compreender e querer compreender o outro também. sim. E a primeira coisa que para chegar nesse ponto é você aprender a dizer sim para você. Esse sim não é para um profissional, né? Esse sim não é um sim para agradar a nenhum profissional, a nenhuma técnica, mas sim é você aprender a dizer, não, eu preciso me dar uma oportunidade, porque eu não é possível que eu só estou aqui para dar oportunidade para o outro, achar que eu tenho que salvar o outro, achar que para mim nada é possível. Então, assim, por que que outras pessoas conseguem chegar e eu não? Então, muitas vezes a gente precisa conhecer histórias que estão dando certo para poder você copiar um pouco disso, né? Não só focar em quem deu errado, porque o que é que começa a acontecer também, Ariane? Começa você, por conta dos traumas, dos relacionamentos que não deu certo, você dizer, nunca mais eu quero um relacionamento. Relacionamento não é para mim. Você acha que está resolvendo o problema. Quando você está nesse nível aí, você também continua com o problema, continua com o trauma, porque você, sem se relacionar também, você não vai estar feliz.
você vai estar de novo no mecanismo de defesa, criando aparências para você. Porque sua evolução também ela está correlacionada de você estar nessa troca, nessa relação, evoluindo com o outro. Porque o outro te dá uma oportunidade também de você ver até que ponto você evoluiu, até que ponto você precisa melhorar. Quando o outro aponta que não está legal isso, que isso você não está conseguindo ter uma entrega que o outro tá conseguindo receber, que de algum modo você está com rigidez, que você não confia, ou que você tem medo, ou que você tem ciúmes. O que isso quer dizer não é sobre o outro. É isso que a gente precisa entender. Toda vez que eu estou no relacionamento com ciúmes, que eu estou no relacionamento com medo, que eu estou no relacionamento com insegurança ou com sentimento de rejeição, isso está falando sobre mim. Enquanto eu parar de querer apontar o dedo para o meu parceiro e punir ele, achando que por eu sentir ciúmes. Oi, Ariane, travou, né? Voltou. Ariane, nós fazemos o contrário. Temos uma crença bem forte, né? Porque a gente aprendeu que amor é sentir ciúmes. Eu tenho que ter medo de perder você, eu tenho que ter insegurança. Isso é amor. Mas o verdadeiro amor, ele não está ligado a isso. Isso se chama dependência emocional. Não é amor. O que você vive é dependência emocional. O amor, todos os dias você escolhe amar aquela pessoa. Amor é você o tempo inteiro escolhendo amar ela, porque você entendeu que você não precisa mais sentir ciúmes dela se ela for o seu parceiro que também está evoluindo ali dentro da relação. E que os dois juntos vão trabalhar os seus medos individuais, as suas inseguranças e passar para um comportamento de alto valor, porque você não vai querer se você está buscando o conhecimento, você não vai querer buscar uma relação com o outro que o outro não está compreendendo o que é o amor, né? Então, nós temos ainda muito que evoluir nesse entendimento de como é o comportamento para se relacionar, um relacionamento saudável, Ariane. E é um desafio porque cada um tem que trabalhar a sua dependência emocional, assumir, entender que eu tenho dependência emocional. Então, isso não é amor. Eu tenho que trabalhar a minha dependência emocional. Como é que eu vou fazer para trabalhar ela? Né? O que é que eu vou buscar? Esse entendimento é um diagnóstico muito bom para um relacionamento. Trabalhe o seu nível de dependência emocional que você vai conseguir estruturar um relacionamento. Que também não será fácil, nem com uma receitinha pronta, não. É uma construção, né? Um movimento. Viver em certeza Literalmente. dentro do relacionamento. Literalmente é uma construção, Márcia, é um processo Sim. mesmo. Não adianta achar que tem uma fórmula mágica que vai mudar do dia para a noite, que não existe. É um processo mesmo, e a gente precisa, às vezes, ter paciência, às vezes a gente precisa ser compreensiva, às vezes a gente precisa ser tolerante, né? Mas isso faz parte, né, vamos dizer assim, da gente acessar o amor real dentro da gente, né? Porque todos esses sentimentos fazem parte do amor. Aí você estava falando dos ciúmes, que as pessoas acreditam que isso é amor. E no fundo não é, no fundo é medo. Né? O medo de perder o lugar especial na vida do outro. Né? Então, às vezes, a gente está mais vivendo do medo do que vivendo do amor. Né? Porque se a gente começa a entender essa viés, a gente começa o quê? A olhar mais para a gente mesmo e entender que a gente precisa realmente tomar decisões para viver do amor. Né? E isso é o quê? A gente começar a ter um pouco mais de inteligência emocional no dia a dia para lidar com essas situações, né? De a gente querer entender aquilo que a gente está sentindo, como que a gente consegue, né, transmutar, transformar, né, esse sentimento para a gente poder, né, ter uma ação diferente, né? Porque senão a gente não consegue, de verdade, e entender que a gente está evoluindo juntos, né, em conjunto. Né? Por isso que a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, é bastante importante a gente entender isso, doar e receber, né? E fazer essa reciprocidade, né? No sentido de compartilhar, não na intenção de receber. Porque você vê que na maioria dos relacionamentos que a gente tem mais uma intenção de receber do que de compartilhar.
né? Isso eu falo por mim mesma porque foi uma coisa que eu comecei a perceber e comecei a entender como que a intenção ela é poderosa, né? Depois que a gente começa a entender o que, que realmente é a intenção, né? Então quando você tem a intenção de receber, é falta, né? Você está sentindo uma falta, você está sentindo uma carência, né? E se você não olhar para essa parte, então você sempre vai estar esperando receber aquilo de volta. E quando você não recebe de volta, você tem frustração, né? Porque, vamos dizer assim, você estava esperando e não veio, né? Então aí é muito fácil de você perceber qual que é a sua intenção no dia a dia, né? Eu tô querendo mais, né, receber ou eu tô querendo mais compartilhar, Isso. né? Então Isso aí foi serve para aí que eu todas comecei a as entender, ações, né? isso que eu comecei a entender. Eu comecei a me questionar e falar assim, meu, qual que é a minha intenção de fazer isso aqui, né? Tô fazendo isso porque eu quero, né? Porque eu quero compartilhar, porque eu quero ser uma boa pessoa. Eu tô fazendo isso porque eu quero receber isso de volta, né? Então, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa para alguém, né, ou, né, propriamente para o Alex, né, no nosso relacionamento, eu sempre me questiono qual que é a minha intenção real. Porque se não voltar nada, eu vou ficar tranquila, não vou ficar frustrada porque eu fiz aquilo porque eu quis fazer, né, porque eu quero ser uma pessoa dedicada, Aí não vai né? ser, Então, é diferente. não vai ter raiva, não vai ter cobrança, né? Não vai exigir, vai entender E, que o outro está no movimento dele, mas que também ao mesmo tempo ele é comprometido e de algum modo ele vai entender que que ele precisa contribuir, né? Quando ele está no processo também, né, Ariane? então, e o mais interessante, o mais louco de tudo, que quando você faz porque você quer compartilhar, aquilo automaticamente ele volta, sabe? Isso. Uma coisa que eu percebi foi isso, né? Automaticamente volta porque, vamos dizer assim, a gente vive num universo de causa e efeito, né? Então, tudo aquilo que a gente faz de bom, a gente vai receber de volta, né? Então, eu vejo por esse ponto de vista. Todas as vezes que eu fiz aquilo porque eu realmente quis compartilhar, aquilo voltou automaticamente, era recíproco, né? Mas por quê? Porque tinha um sentimento íntegro, tinha uma intenção de compartilhar, de doar, realmente de verdade. E quando a gente tem, né, isso que norteia a gente se questionar qual que está sendo a nossa intenção, fica muito mais fácil da gente começar a entender como que a gente deve agir no dia a dia, né? E entender que a gente não precisa esperar nada de volta, porque a gente está fazendo aquilo porque realmente a gente quer ser uma boa pessoa, a gente quer ser o melhor que a gente pode ser, né? E sem estar buscando aprovação, sem estar buscando nada, né, em troca, vamos dizer assim. Sim. Então, entender que nessa lei contribui importante. Enquanto você estiver lá querendo receber ou só dar, você desequilibra. Porque quando você também só está dando, você está querendo ser a boazinha, porque você está no processo com medo de ser abandonada. Você está na carência, você está na rejeição, você está dando porque você, de certo modo, está querendo barganhar a pessoa, amarrar a pessoa, né? Então é um processo de quê? De manipulação e de ego, não é amor. Ah, mas eu amo muito, eu faço muito assim no relacionamento porque eu amo. Não é amor. Entenda que amor não é isso. Você está querendo, de certo modo, amarrar a pessoa porque você está com medo. Enquanto você estiver com medo no relacionamento, não é amor. Está no ego. Aí vem a lei da hierarquia, né, Ariane? Conversar sobre ela. Sim. Dando um exemplo, a gente está trabalhando mais hoje aqui relacionamento. Ontem foi trabalhado bastante mais o trabalho, né? Aí, como nós estamos hoje trabalhando o relacionamento, o que é que eu diria aqui para essa lei? O primeiro movimento que muitas vezes nós fazemos no relacionamento, quebrando a lei da hierarquia, é eu querer ocupar o lugar da minha sogra. Márcia, como é que eu quero ocupar? Eu começo a querer fazer porque aí eu já não estou entendendo que ela veio primeiro, né? A minha sogra veio primeiro. Então, eu tenho que respeitar e honrar, e eu não posso competir com ela, porque ela tem uma relação com o meu companheiro, com o meu namorado, com o meu noivo, com o marido. Então, essa pessoa que veio antes, que é a mãe, ela tem uma relação com aquele filho, e a minha relação vai ser de esposa. Aí o que é que eu faço para quebrar essa lei? Em vez de eu ter minha relação de mulher com esse homem, para competir com a mãe, vou ter uma relação de mãe com ele também, Ariane. Aí, mais uma vez, eu ferro, vou acabar com o relacionamento. Por quê?
eu para agradar ele, né? Porque eu aprendi, eu vi também a minha mãe fazendo, eu vou fazer dele o meu menino em casa, né? Eu não vou dividir tarefas com ele, eu vou fazer tudo por ele, vou achar que eu tenho mesmo que cuidar dele como um bebê, botar comida no prato, de lavar, de passar, dele não vai fazer nada, ele vai ficar no sofá deitado o dia inteiro, na zona de conforto dele, e eu não vou ensinar para ele que eu sou a esposa dele, a mulher dele, que eu estou aqui para dividir a vida e fazer trocas iguais. Então, todas as tarefas nós vamos dividir, porque nós estamos aqui vivendo um relacionamento homem e mulher. Então, o que é que começa a acontecer? Quando eu vou a esse lugar da mãe, do meu esposo, no campo da energia, estou falando do campo energético, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a ficar desinteressado por essa mulher. E essa mulher também um pouco. Que ela vai ficar tão cansada para suprir esse papel de mãe, né? Que o dia inteiro ela vai suprir esse papel de mãe, que ela vai esquecer que ela está ali para suprir a relação, né? Ser companheira, trabalhar outros pontos inteligentes ali na relação, que ela precisa também de autoconhecimento, de treinamento, assim também como ele precisa, mas que muitas vezes precisa começar por um dos dois, né, Ariana? Às vezes não vai ser os dois necessariamente que vai começar o processo de buscar esse autoconhecimento. Muitas vezes é mais a mulher que vai buscar primeiro. A mulher ela é mais sensível, ela é mais incomodada. Quando a relação não está dando certo, ela tem mais crises. Então, de repente, ela é mais aberta. É quem vai buscar uma terapia, vai buscar uma análise, vai buscar uma mentoria. Ela vai buscar essa ajuda. Aí, então, ela precisa entender que ela está ali, ela distorceu, né, o relacionamento, fez do relacionamento um lugar em que ela estava olhando para o sistema do marido, em que ela achou que tinha que competir com essa sogra. E ali, então, vai ficando algumas coisas também do feminino dela, que ela vai cansando, e muitas vezes ela vai pegando alguns papéis ali do masculino desse homem, porque ela acredita que ela tem que fazer tudo na relação para poder essa relação dar certo, porque ela está com muito medo dessa relação não dar certo. Porque ela tem o quê? Ela tem dependência emocional. Ela entrou no relacionamento com dependência emocional. Então, ela acredita que se ela fizer pelos dois, a relação vai dar certo. Então, de novo, ela está desequilibrando, né? E ali o que é que vai acontecer? Os filhos vão vir e possa ser que essa lei da hierarquia também comece a vir para os filhos, porque ali já começa também, às vezes a pessoa já está mostrando que ela tem uma imaturidade, né? E ela vai compensar com os filhos também. Esses filhos, às vezes, vão vir e vão ocupar em algum lugar ou o papel da mãe ou o lugar do pai dentro do sistema. Aí começa, às vezes, em vez da criança ser o filho que vai receber desses pais, esse filho vai se preocupar em algum momento com essa relação do pai ou da mãe e vai ocupar o lugar. Por exemplo, se o homem bebe, o pai bebe, e esse pai fica fora, esse pai é uma pessoa que traz para dentro do sistema familiar violência, deixa não cumpre nenhuma função ali do pai de proteger a família, de proteger essa mãe, de proteger o filho. Muitas vezes esse filho ele vai ocupando esse lugar do pai dentro do sistema. Aí houve o quê? Uma parentificação que fala, uma triangulação, porque ele em vez dele ter sido cuidado, ele vai começar a cuidar às vezes da mãe, vai ter que julgar esse pai. Então, isso é a lei da hierarquia que eu estou trabalhando. Isso eu falei primeiro de casal, uma das formas que nós podemos fazer é com a sogra, mas tem outras também, porque eu estou pincelando algumas que eu estou aqui mais focada. Essa criança que ficou nesse lugar do pai, ele vai compensar isso na relação dele de casal também, quando ele crescer. Ele vai ocupar um lugar lá nessa relação, porque ele teve que muito cedo fazer esse papel, ele vai para lá para essa relação também, e para a relação de trabalho, para qual seja a relação.
porque ele não tomou essa força do pai quando precisava, ele não viu a imagem de um homem em que ele pudesse se espelhar, porque nós vivemos também por espelhamento, né? E aí o que é que vai acontecer? Ele vai repetir ciclos em que talvez essa mulher não é disponível, como o pai dele não foi na relação. Ele vai ocupar um lugar ali, às vezes, que não vai ser de uma pessoa com maturidade. Ele vai necessitar muito desse papel ainda, talvez, trocado, ou de pai ou de mãe na relação. Às vezes essa mulher vai ficar num campo mais masculino, e porque ele não consegue, porque ele não recebeu do pai essa força masculina. Então, muito cedo ele teve que fazer alguns papéis na infância, que as pessoas até acham que a pessoa vai virar homem. Ah, ele vai ser um homem desde cedo que ele toma conta da mãe, porque o pai não se importava, o pai era alcoólatra, o pai era isso. Mas, na verdade, não vai ter força. Que quando ele for para o relacionamento de casal, ele talvez viveu ali uma relação em direção só à mãe. E ele é, então, o filhinho da mamãe, que se chama. O homem que não vai em direção ao pai fica na energia feminina. Então, quando ele vai para o relacionamento de casal, o que é que vai acontecer? Em vez dele se posicionar no masculino, para a mulher se posicionar no feminino, eles vão despolarizar o relacionamento. Às vezes a mulher vai ficar mais nesse campo da energia de resolver as coisas fora, de ver compras, de ver o que falta, de resolver tudo em casa. E um homem, às vezes, paradão, que não tá nem aí, que não quer resolver nada, é só de boa, às vezes assistindo televisão, às vezes não tá nem vendo o que é que tá se passando em casa. E a mulher se sentindo a Mulher Maravilha, resolvendo tudo. Chega uma hora que ela vai cansar, ela está fora da hierarquia, ela está fora do lugar dela. Então, isso tudo vai cansar muito ela, vai cansar o relacionamento, vai se cansar ele. E se os dois não trabalhar para ir cada um para o seu lugar, como é que eles podem trabalhar? Cada um olhando o que foi que não foi encontrado lá na infância com esses pais. O que é que eu julguei? Qual foi o lugar que eu ocupei? Então, essa criança que ocupou esse lugar do pai alcoólatra, ela está respondendo no relacionamento. Fez sentido, Ariane? Todos. Sim, com certeza, Márcia. Com certeza, sim. Por isso que você estava falando disso aí, eu já conheci vários casais que eles inverteram o papel. A mulher tem o papel do homem e o homem tem o papel da mulher dentro do relacionamento, né? Vamos dizer assim, o homem é mais emocional, a mulher é aquela pessoa que vai, trabalha, resolve, né? Traz o progresso financeiro, né? Protege a família. Então, Isso. aí acabou tomando o lugar do homem. É lógico que um relacionamento assim vai ter muito problema, né? Vai ter muito, muito, Vai. muito problema. Vai Porque o homem sim, não tem essa Ariane. energia do masculino, né? E a mulher já veio com essa energia do masculino. Aí você vê como que, vamos dizer assim, o universo, Deus faz as coisas perfeitas, porque ele sempre vai trazer a nossa polaridade oposta, para a gente poder se Vai, ver, para a gente poder se é, enxergar, é para a para gente você entender curar o que você falta curar ainda. isso, para você entender aquilo que você precisa mudar em si mesmo, né? A transformação que Isso. você precisa fazer, só que essa transformação só vem através da onde? Da cura, né? Que a cura é a transformação mais profunda que a gente pode fazer, né? Então aí você começa a entender, né, por que que, né, a gente tem tanto problema de relacionamento, que isso já vem, né, vamos dizer assim, da nossa ancestralidade, das gerações passadas, que foram passando de geração em geração, até chegar na nossa geração, né? E agora, né, com conhecimento, a gente pode entender como, né, vamos dizer assim, trazer esse pertencimento, equilibrar, entender essa lei de hierarquia, porque é o que eu estava falando no começo da live, isso me ajudou bastante a entender qual que era o meu papel e atuar dentro do meu papel de filha, né, entender como que eu atuo dentro do meu papel, o melhor que eu posso ser com a minha mãe, né, com meu pai, com os meus irmãos, né, ter o papel de irmã, né, dentro, não de mãe, né, como eu fui um tempo na vida do meu irmão, fui mãe para ele, né, até hoje ele fala assim, eu amo você como se fosse a minha mãe, só que eu falo para ele, eu não sou sua mãe não, eu sou sua irmã, Eu não quero, né, esse né. papel, devolvi já, né, Ariane? Isso, porque senão a gente começa aquilo que eu estava falando, a gente começa a trazer fardos para a nossa vida que não são nossos,
né? Porque a gente já tem, né, todo um contexto de família, de, né, os nossos próprios conflitos, nossos próprios problemas, tudo, né? E não é que eu não vou ajudar, obviamente eu vou ajudar no meu papel de irmã, não no meu papel de, né, não no papel de mãe dele, né, mas no papel de irmã dele, porque é o que eu sou. Né? Então, quando eu entendi isso, isso me ajudou a resolver muitos Tira problemas mesmo, bastante peso, né? né? Tira bastante peso, aí entender meus outros papéis, né? Entender meu papel de mãe, entender o meu papel de, né, de esposa, né? Entender meu papel comigo mesma. Então, isso me ajudou a entender todos esses papéis e como atuar dentro desses papéis o melhor que eu posso fazer, né? Dentro dessa hierarquia, né? Dentro desse respeito, né? Porque eu e o Alex também, a gente começou o quê? A arrumar o nosso relacionamento em relação a isso, né? Da gente parar de querer ter o controle muito da vida do outro, né? E começar a ter o controle mais de si mesmo, né? E assim, respeitar, vamos dizer assim, respeitar o espaço do outro, respeitar, né, como ele respeita o meu. A gente começou a entender todas essas coisas para o quê? Para a gente conseguir melhorar o nosso relacionamento. Aí a gente fala assim, o conhecimento ele ajuda a gente a transformar a nossa vida, desde que a gente esteja disposto a encarar aquilo que a gente precisa encarar, né, dentro de si, primeiramente, né, para a gente poder transformar fora, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando desde o começo. A transformação ela começa interna, né, e reverbera para o externo. Né? E aí você vê como Sim, que essas leis, né, que você trouxe hoje, elas são muito importantes dentro de todo esse contexto, principalmente em contexto de relacionamento, sim, né, Ariane. em E todos os assim, relacionamentos. por eu ter passado por toda essa experiência e trabalhar com essa teoria, eu não vejo outra forma de olhar mais nenhuma relação na minha vida. Porque toda vez que eu olho com essas leis, é tão claro o que é que está acontecendo, é tão claro e tão verdadeiro. E você vê a resposta quando você se posiciona, de quando você começa a fazer exercitar essa postura real. E assim, e não tem como enganar. Você não vai aqui ouvir isso e enganar ninguém, dizer, ah, mas eu já ouvi, já mudei. Não. Isso é de dentro, um assentimento real, bem verdadeiro ali dentro, para poder o mundo fora começar a perceber essa mudança, né? E tá tudo bem se cada um acha que não é o seu momento, porém vai continuar repetindo todo o processo daquilo que não gosta. Por quê? Porque não está fazendo o certo para chegar àquilo que gosta. Já repararam que tudo que a gente não vem a ser, não realizou como um sonho que você tinha de ser, acontece porque a gente não pratica o certo para chegar não tem uma disciplina para chegar até onde precisamos. Não importa se vai ser daqui 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos ou 10, mas comece a dar passos, né? Comece a mudar os seus hábitos, a postura, perceber que você tem preguiça de mudar o seu comportamento e falar para você, não, mas eu vou começar a brigar com essa minha preguiça. Tem vezes que eu estou na academia, eu estou brigando com esse processo comigo. E assim, é muito bom eu ver que assim, eu tenho vontade de ficar em casa, eu não estou motivada. E eu falo lá nos meus stories, olha, não estou motivada, não queria, eu queria estar deitada, mas eu estou aqui porque eu estou me disciplinando. Eu não faço só o que eu quero para chegar onde eu quero. Eu faço também o que eu não quero, o que eu não gosto. Então, igualmente, esse processo. Você diz assim, ah, mas eu não quero, é esquisito, eu não vou passar por essa dor, eu não vou gastar dinheiro, né? Porque também nada tem as coisas gratuitas, né? Que é entregue, os produtos gratuitos, que são a live, que é um atendimento para você fazer uma avaliação, você entrega algo um grupo, um momento de um grupo gratuito, mas você precisa também trabalhar o quê? A lei do equilíbrio, compensando com o quê? Com contribuição, dinheiro, porque dinheiro só é um movimento de contribuir também com o que recebeu. Se for totalmente gratuito tudo, por exemplo, você não vai dar valor, não vai querer o processo, só vai uma vez
ou duas, porque já teve vezes, Ariane, deu até dar gratuito processo para algumas pessoas, as pessoas perdem o interesse. Então, quando a pessoa paga, ela vai mais animada, porque ela sabe que pagou, ela sabe que tem valor, e ela sabe que vai se transformar. Por que que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque, às vezes, a gente cria muitas desculpas para não fazer as coisas, né? Eu também vivo no processo. Aí tem coisas, por exemplo, a parte física, eu estava num processo que estava me alimentando muito, acabei aumentando o peso e agora estou nesse processo e vejo o quanto é doloroso estar na academia. Igualmente é a vida. Para você evoluir, dói. Arrancar as peninhas, ela dói muito. E assim, o quanto dá vontade de você chorar até de dor, né? E tá tudo bem. A vida é isso, né? É você passar por os processos. E um dia você vê o quanto foi transformador. Né, mas é exatamente isso que eu penso, Márcia. Autoconhecimento, ele é doloroso, mas ele é altamente libertador, sabe? E faz a gente desenvolver, evoluir como pessoa, como ser humano. A gente tem vários ganhos com isso, né? Não é só mexer na dor, não, porque a gente mexe na dor, mas a gente se liberta dela, né? A gente para de carregar essas coisas, a gente muda, né? Como se a gente conseguisse mudar a visão da nossa vida, da nossa realidade, de tudo que está acontecendo, quando a gente consegue fazer esse processo de cura, esse processo de voltar a pertencer, esse processo de equilíbrio, né, esse processo de hierarquia, né, isso transforma a nossa vida, com certeza, isso eu não tenho dúvidas, porque eu venho passando por esse processo de autoconhecimento, como você também, e a gente sabe que a gente encara, a gente sabe que, né, problemas a gente sempre vai ter, só que hoje, com conhecimento, a gente tem uma forma diferente de ver o problema, né, mas focando na solução. Então, para todo problema, sempre vai existir uma solução. Né? Desde que o problema foi criado, já existe uma solução para ele. Só que a gente fica tão focado no problema que a gente não olha para a solução das coisas. E o mais importante é isso, a gente começar a entender que o conhecimento ele vem para ajudar a gente a enxergar a solução, a gente enxergar a transformação, a gente olhar para dentro do nosso próprio eu e a gente começar a entender que a gente precisa mudar, que esses problemas, essas situações difíceis são só um convite para uma mudança na nossa vida, né? E uma mudança para tudo aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida. Porque senão a gente fica olhando para tudo aquilo que a gente não tem, para tudo aquilo que a gente está sentindo falta, né? E o mundo não é assim, né? Então a solução para tudo aquilo que você não quer para a sua vida é você começar a focar para tudo aquilo que você quer, né? Então, desde quando a pessoa tem uma busca sincera, que ela é do fundo do coração, eu acredito muito que as pessoas elas vão buscar a cura para essa dor. Porque todo mundo quer ser feliz, né? Uma coisa que todo mundo tem em comum, que todo mundo quer ser feliz, independente daquilo que tenha como objetivo na vida. Né? Então, e eu acredito, assim, que a gente está nesse mundo aqui para desenvolver, evoluir como pessoa, como ser humano, para expandir, né? Então, todo esse conhecimento, ele está, né, trazendo para a gente o que? Expandir e realmente trazer felicidade, trazer mais leveza para a nossa vida, né? Não ver os problemas, né, que a gente tem no dia a dia como pesos e vai cada vez mais acumulando pesos na vida. Sim, E, Ariane. Márcia, você quer... Pode falar, Márcia. Pode falar, Ariane. Não, eu ia falar assim, se você quer deixar alguma mensagem. Sim. E assim, o que eu acho que já conversamos muito, em cada momento aqui foi deixado um toque aí, né? Que vocês peguem aí algum toque desse e diga sim a cada um de vocês, e que veja aí o momento de cada um fazer esse processo de mudanças, porque eu vejo muito que pelos próprios processos desde a infância, você acredita ser uma pessoa que você não é. Você poderia ser quem você sonha se você lutasse por esse eu que está aí dentro. Ele só está escondidinho porque você está com muitas camadas aí dos processos de dor. Mas quando a gente consegue olhar para essa dor e começa a colocar luz nela, né, que você começa a ver que está tudo bem e que eu estou aqui para cada dia me treinar e me ver a pessoa incrível que eu sou. Então, isso é libertador, né? Eu falo assim por uma experiência da minha própria vida, do meu próprio processo, e hoje eu trabalho com isso e entrego esses processos assim, e é muito real isso na vida. Então, cada um está no tempo certo
buscando aí se todos que estão aqui, que vieram, passaram aqui, ou que vão ver depois a live, pense bem, né? Qual é o seu momento, qual é o seu processo. Se desejar também, eu posso fazer uma escuta gratuita para entender melhor o processo de cada um. Essa escuta, eu sempre ofereço a primeira escuta gratuita, porque eu criei em mim essa conexão e acredito muito nela aí, no processo, Ariane. E é isso, Ariane, eu agradeço a você, ao espaço, a sua energia e a tudo, né, que nós dividimos aqui. É, E a tudo que nós tudo. co-criamos aqui hoje. E eu que agradeço demais, Márcia, você ter aceito o convite. Você é uma amiga muito do coração mesmo, né? E eu já aprendi bastante coisa com você, né? Depois que a gente fez aquela sessão de constelação, para mim foi altamente libertador eu ter percebido coisas que ainda tinha um resquício de coisas ainda que estavam ali e que naquele dia eu percebi, né? E para Sim. mim foi bastante importante. Quero agradecer demais, viu, Márcia, por tudo. Então, obrigada a você também pela confiança. Obrigada, E Ariane. eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live. E vamos ter mais lives aí. Amanhã tem mais uma live do Alex, que ele vai estar fazendo a live Despertar. Acompanhe aí com ele, tá bom, gente? Um grande beijo, uma boa noite para todos. Beijão, Beijo, Márcia. beijão, Ariane, todos.